a gente fala trama dessa ideia de como que a nossa história vai se dar cena a cena, né? E a escaleta vai ser uma continuidade disso também. De novo, fazendo uma análise dentro dessa palavra, trama, quer dizer, o entrelaçamento é o que vai formar esse todo, né? Então, todas essas configurações, a ordem das cenas, o que vai acontecer em cada uma, tudo isso vai entrar em jogo agora, a forma como a gente vai desenvolver nossa história, já partindo, né, daquela ideia de que a gente tem um ponto final, um destino, uma unidade narrativa e temática na nossa história, né? E isso vai ajudar a gente a encontrar esse passo a passo, né, para nossa história. A gente está falando de forma concreta, né, do nosso filme, como que a gente vai ver essas cenas, a ordem que as informações vão ser reveladas, a ordem dos acontecimentos e das ações, como isso vai se alterando ao longo da nossa história, né? O primeiro conceito que eu acho mais importante para a gente pensar essa ideia de trama é o lugar do nosso protagonista, né? E como que as ações dele devem se sobressair aos momentos em que ele reage a algo, né? A partir de um certo momento, quando ele assume, a gente falou de novo na questão do desejo, a busca pelo desejo, a gente começa a pensar em ações, né, do nosso protagonista de uma forma mais direta. Ele meio que assume, né, o controle, entre aspas, da trama. Lógico que ele não tem um controle total, né? A gente tem embates, a gente tem imprevisibilidades que ele não vai conseguir. A forma como ele planeja ao redor do próprio desejo é justamente o que vai trazer, assim, principalmente uma impressão de naturalidade, né? Pensando que essa coisa da história é quase como um truque de mágica, né? Que a gente convence uma sequência de eventos se assemelhar à vida real, ou se assemelha tipo a uma história, né? Que a gente que a gente observa e consegue compreendê-la, né? A gente sempre vai expor esses mecanismos quando a gente coloca sempre o nosso personagem para reagir, sem deixar que o desejo e a ação dele vá guiar a história, né? Então, essa linha de ações básicas que o protagonista vai levar adiante tem que ser regida pelas suas próprias ações, suas próprias vontades, assim, não pode ficar só com o pé atrás e reagindo, entende? Quando o filme começa, né, a gente sabe muito pouco, então a gente vai sendo alimentado com informações novas, com revelações, e tudo isso vai construindo a trama narrativa. Então, não só o que a gente sabe, mas a gente tem que saber e administrar o que cada personagem importante na nossa trama sabe, né? E como isso conduz a ação daquele personagem. A gente tem que entender que está feito aqui um personagem aprende algo, como um acontecimento, né, dali dentro da trama, isso permanece, né? Então a gente sempre tem que entender onde a gente deixa os nossos personagens em cada cena, o que ele aprende e o que isso significa, principalmente numa propulsão, né, de desejos e de ações, como que isso vai se manifestar. Essa característica, né, de administrador, assim, de certa forma, de manter um controle das ações, do conhecimento de cada personagem, a respeito da trama que a gente está construindo, né? E sempre fazer com que essas descobertas, essas novas informações, as mudem, não mudar o seu caráter, né? Mas mudar a forma como elas direcionam suas ações ou pensar em ações novas, né? Em cima disso, como um golpe contra golpe. Assim. Então, a natureza das revelações que a gente faz no começo sempre tem que ir se revelando e se aprofundando, né? A gente não pode começar com a maior verdade que nos aproxima do final, né? Então, a gente tem que ir encontrando formas, né, de diluir essa informação ou de encontrar só rastros dela no início para a gente conseguir ir crescendo. Como que essas revelações vão, no final, aproximar a gente de uma verdade da história, que pode ser oculta, ou do próprio tema da história que a gente conta, né? Essa ideia de beat, ela é uma unidade, assim, né? Cada beat vai, em sequência, né? Vai levar ao outro, vai levar a história adiante, tem uma mudança que acontece. Então, isso vai ser o beat, tipo, encontrar uma ação básica, seja de informação que é revelada para a gente ou para os personagens, e das suas ações e como elas afetam, né, umas às outras. Então, a gente reduz isso tudo a uma descrição muito breve, né, de ação, assim, com coisas importantes que são relevantes, né, para aquele ponto da narrativa. Antes da gente necessariamente falar de escaleta, a gente tem que perceber como que o nosso filme, né, a nossa ideia vai se encaixar
dentro de coisas que já existem antes, né? Que no caso são os gêneros cinematográficos. A gente tem essa ideia de conjunto, né, dos gêneros, justamente porque tem elementos que se repetem, elementos estruturais, elementos, chaves visuais que se repetem, né? E isso oferece uma plataforma para a gente, né? A gente tem que entender o nosso filme e entender se ele adere, né? Por isso que eu coloquei que você pode aderir a um ou mais gêneros cinematográficos, não necessariamente a sua obra está travada em uma só e só pode permanecer ali. Inclusive, o que a gente mais vê hoje em dia, né, são filmes que misturam vários gêneros. Uma coisa que a gente pode pensar, assim, de uma forma, sendo bem generalista, né, é que os filmes de gênero, eles geralmente vão trabalhar com uma trama que vai ser bem robusta. E eu digo trama no sentido de a sequência dos acontecimentos é sempre voltada, né, para a ação. Não necessariamente a gente expandir os personagens, mas para a gente entender o que vai acontecer até o final da história, de sobreviver ou não, vencer um desafio ou não, né? E os personagens geralmente são arquétipos, né? Que não significa que eles não podem ser dotados de profundidade, mas que, de certa forma, eles partem de um lugar já conhecido. A trama de revelações, elas são aquelas em que o mistério é o centro da história, né? A revelação de um algo não conhecido vai mover a história toda e a resolução, a descoberta, meio que é o centro dela, né? Então, ele tem tipo o que a gente chama de, o que eu chamo aqui, né, de superestrutura. Realmente, você colocar todas as peças dentro de uma lógica do que cada uma vai fazer para revelar esse grande mistério do filme, né? A gente também pode pensar numa ideia de trama que é focada em revelações que despistam, né? Que desviam a gente de uma revelação que é absoluta ou de uma verdade que é escondida e que a gente alcança, né? Então, é interessante a gente pensar se as nossas revelações vão levar a uma coisa fechada ou se vão abrir ainda mais, né? Vão levar a múltiplas interpretações ou a algo que joga tudo que a gente viu antes em confusão e em não confiança, assim, sabe? Seguindo, né, falando de trama focada em personagem, geralmente a gente pensa em todos os filmes que não encaixam em gêneros ou nessa questão de revelações, de trama, né, no qual a gente vai acompanhar um personagem e, de certa forma, não necessariamente empatizar com ele ou compreendê-lo totalmente, mas observar, né, uma vida. Só que, geralmente, para essa ideia de uma construção de trama focada em drama, transformação, preceitos dramáticos, a gente geralmente está falando de filmes de drama um pouco mais convencionais. Então, essas tramas de personagem geralmente vão acompanhar uma ascensão tipo assim, a pessoa se aproxima do seu desejo e o vê sendo desconstruído na sua frente. Geralmente são histórias de ascensão ou de derrocada. Lógico que a gente adentra, assim, a gente investiga assim a personagem, mas não necessariamente a gente vai ter um quadro completo e dizer assim no final do filme, nossa, a gente compreende totalmente tudo que essa personagem passa, ou sente, né? Então a gente chega, né, nesse momento para pensar a nossa escaleta. O nome a gente já consegue imaginar, né, que ele deriva de escada. Então a gente vai ter todas as cenas que vão contar a nossa história. Elas vão estar listadas, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, e acompanhando elas vão ter descrições breves, né, dessas cenas. A gente vai ordenar as cenas, né, de acordo com a estrutura do nosso filme. Não vai ser, eu tenho uma história que é não cronológica. Será que vai me ajudar se eu escrever a história e dispor ela na escaleta de uma forma linear e depois... Não, a gente tem que pensar a forma final do nosso filme, né, já desde esse momento. A gente não vai buscar cronologia dentro dessa construção. Pode fazer algo separado, né? Tipo assim, vai me ajudar se eu escrever essa história aqui do começo ao fim, mas isso a gente faz nas nossas anotações, né? Não na escaleta. A escaleta é a cara do filme, é literalmente vendo cena a cena como é que a gente iria assistir esse filme, né? E aí, de novo, essa ideia de que a gente deve conter dentro dessa descrição apenas a ação básica, né, que acontece nela. Se tem mais de uma dentro de uma mesma cena, tudo bem, mas geralmente a gente encontra essa sintetização, dois avanços de história numa mesma cena,
quando a gente pega e junta, né, cenas no final. Inclusive, é uma coisa que a gente precisa fazer quando a gente finaliza a nossa primeira versão. Aí, quando a gente vai abrindo mais a escaleta e vendo como que uma ação vai conectar a outra, uma cena leva a outra e remete a outra que já passou, tudo isso vai ganhando uma forma e meio que entrando em nitidez, assim, no nosso campo de visão. Um exemplo de uma construção básica, uma forma como a gente pode pensar quando a gente vai montando uma escaleta, né? Cena 3, pessoa 1 e pessoa 2 jantam no restaurante Y. A pessoa 1 toca no assunto X e eles brigam. A pessoa 2 levanta e vai embora com raiva. A gente entendeu quem estava na cena, né? Como eu falo aqui, onde a cena se passa e o que que acontece nela, né? Ou seja, a gente entende como ela deixou a cena. Ela inicia de uma forma e finaliza com algo que vai ser sequencial, né? Que vai ter uma relação causal com o que vem em seguida. Então, a gente reduz dessa forma. No momento em que a gente está escrevendo a escaleta, né, fazendo cena 1, tal coisa, cena 2, tal coisas, a gente tem a oportunidade de ver nossas cenas lado a lado, né? A gente tem que conseguir observar o fio narrativo passando de uma para outra, né? E entender como que elas contrastam ou se assemelham, a conexão entre elas faz sentido, se a gente pode trabalhar de uma outra forma, se a cena que vem na sequência, ela consegue interagir de uma forma significativa com a que veio anteriormente. E quando a gente finaliza, né, uma primeira versão da escaleta, e uma coisa interessante para pensar nesse momento é de realmente escrever uma escaleta do começo ao fim, sem necessariamente ficar voltando tanto nesse primeiro momento. A gente sempre pode voltar, mesmo depois de terminar uma primeira versão. Mas quando a gente faz isso e segue de uma forma um pouco mais direta, a gente encontra o que funciona. A gente sempre vai esbarrar com coisas que a gente gosta também. Essa ideia de que a gente encontrar o que a gente gosta vai justamente mostrar exatamente o que a gente não gosta também. A gente tem que entender que muitas partes não vão funcionar enquanto outras irão. E é isso que vai ajudar a gente a reescrever isso. Cenas que ficam sobrando, cenas que causam que fazem com que a gente tenha uma certa parada narrativa, como se fosse um intervalo desnecessário, assim, onde não necessariamente a história está se movendo e a gente também não necessariamente quer que ela pare ou perca, né, a sua dinâmica de movimento. Então, cenas vão sobrar, cenas vão faltar, cenas podem ser unidas. Não tem que ter muito medo de errar nesse momento, sabe? A gente tem mais é que se preocupar em conseguir levantar essa estrutura inteira e depois voltar. Depois voltar para reescrever, para juntar, dinamizar, a gente volta e faz a segunda versão de escaleta, a terceira, quantas você achar necessário, assim. Só que muita coisa vai ser resolvida também no roteiro e muitas coisas vão mudar. Então, não necessariamente, uma coisa que eu coloquei aqui importante, o número de cenas da escaleta não vai ser necessariamente o mesmo número de cenas que vai estar no roteiro. Ela não tem que trabalhar para a escaleta, ela que tem que trabalhar para a gente, assim, sabe? O argumento, diferente da escaleta, ele é um texto em prosa, né? Que, de certa forma, vai se assemelhar uma escrita de ficção, uma escrita de romance, de novela, né? Só que vocês vão perceber, lendo um argumento, que muitas vezes têm mais parágrafos, que isso ajuda a gente a também fazer mudanças de cena, de cenário e tudo mais. Então, ele é escrito em prosa, mas a gente vai perceber parágrafos, assim, bem estruturados, assim. A gente tem, através dele, a possibilidade de manifestar o tom do nosso filme, porque, escrevendo um argumento, a gente tem acesso, né, a quase todas as ferramentas que a gente pode usar numa escrita de ficção, né? Figuras de linguagem. Então, por exemplo, eu posso usar uma analogia escrevendo um argumento. Eu posso falar que a pessoa se sentiu tananã, dentro de uma metáfora, uma analogia, contanto que isso construa o tom, uma aproximação do personagem, mas sem exagerar, porque senão a gente vai já estar exibindo a interioridade do nosso personagem de uma forma literária. A gente tem que focar no tom do filme e a gente exibe todos os acontecimentos do filme em ordem, né? Então, nesse sentido, se aproxima da escaleta e funciona enquanto uma alternativa, uma opção nesse momento também. É importante que as pessoas entendam o que elas vão estar sentindo ao assistir aquilo, né? Então, isso abre para certas possibilidades, mas a gente não pode ser prolixo. A gente ainda deve focar em descrever ações, caracterizações
e transformações, né, pessoais. O argumento, ele vai ter duas formas, né, de construção. A primeira vai ser aquela que a gente vai escrever desenvolvendo o nosso projeto, né? Então ele vai ser similar à escaleta nesse sentido, a gente vai encontrar os beats, escrever eles ali, né, do começo ao fim. A história, a gente acompanha ela do começo ao fim. Aí depois a gente pode usar isso para auxiliar a nossa escrita no roteiro, né, guiar a nossa escrita no roteiro. E também vai ter o argumento que vai ser desenvolvido depois do roteiro. Porque o argumento, ele é um documento muito importante na hora de você apresentar a sua ideia. Por ele ser relativamente sintético e uma leitura um pouco mais dinâmica do que você pegar uma escaleta e botar na frente de um produtor e falar, lê e compreenda a minha história, o argumento ele tem esse valor de conseguir apresentar a sua ideia de uma forma arrumada com o tom, né, da história que a gente quer contar. Então, tem esses dois momentos do argumento, que é importante a gente pensar e distinguir eles, né? Eles vão ter elementos comuns à sua escrita, que tem que partilhar para ser um argumento mais dinâmico, não ser aquela coisa muito prolixa, né? Então, a gente tem um argumento que vai guiar a nossa escrita de roteiro e o argumento que a gente escreve depois do nosso roteiro. Então, ele vai prezar, né, por algumas coisas, a forma de escrever, né? A gente, por exemplo, vai escrever a nossa história do começo ao fim, mas, por exemplo, quando a gente vai escrever um argumento depois de já ter um roteiro, a gente não pode demorar a introduzir nossos personagens. Entrar com uma descrição breve, mas a gente não pode postergar tanto assim essa entrada do personagem. Então a gente tem que ser breve e a gente tem que encontrar nossos personagens de uma forma relativamente rápida, para que a pessoa que está lendo pegue o fio a ser seguido, né, dentro do argumento. Quando a gente introduz um personagem novo, a gente coloca o nome dele em caixa alta, a gente coloca em parênteses a idade, né, desse personagem. Isso já resolve muita coisa. E uma descrição breve dele, né? E só dentro do que é realmente relevante da gente falar. Não são muitas regras, mas a gente tem que ter essa ideia de dinamismo, de introduzir o desejo do personagem, não perder ele de vista. Então, ou seja, a gente não vai entrar em descrições muito longas das cenas. A gente pode reduzir, por exemplo, conflitos sem necessariamente colocar as falas uma a uma, assim, de como que um embate verbal vai se dar. A gente pode colocar falas que vão estar no nosso filme. A gente pode abrir parênteses e colocar, ah, a pessoa falou tal, tal, tal. Mas geralmente, quando essa é a fala que vai causar um movimento no nosso personagem, escutar aquilo vai causar algo no nosso personagem, ou é uma coisa que determina como que a próxima cena vai se dar também, entende? Então, a gente tem essa possibilidade de colocar falas, a escaleta exclui isso. E o argumento permite que a gente coloque falas que são muito importantes. E às vezes eu pessoalmente gosto muito de fazer isso também, de já pensar algumas frases que serão chave para o desenvolvimento da história, até para que a própria personalidade dos personagens se sobressaia também. Aí a gente vai passar um por esses elementos principais e formais do roteiro, né? A gente sempre vai abrir uma cena com um cabeçalho, e é obrigatório, né? Independente da natureza da cena. Se a gente for pensar, até mesmo uma coisa mais complexa como uma montagem, ainda vai ter um cabeçalho definindo que aquilo ali vai ser segmentado como uma montagem. Quais são os elementos que vão compor esse cabeçalho, né? Uma indicação, primeiro, de se a cena se passa no ambiente interno ou externo, aí fica ext, né, ou int, ponto, aí a gente segue para indicação do local onde se passa a cena, que pode ser uma coisa mais específica, né, como a casa de tal pessoa, a sala da casa de tal pessoa, ou pode ser uma coisa simples, assim, tipo rua. Então a gente já vê aqui, externo mata dia. E, pera, eu esqueci de falar a última coisa, que é a indicação de luz, né, se é dia ou se é noite. Existe uma forma de escrever que vai colocar, por exemplo, uma cena que vem logo depois da outra, mas se passa num tempo que é contínuo ou logo depois.
Aí dá para se colocar momentos depois. Eu já vi isso em alguns roteiros, mas para a gente, para o efeito do que a gente está aprendendo, vamos sempre se manter nessa questão de dia ou de noite. E abaixo, né, disso a gente abre a cena com o cabeçalho e faz a descrição, né? A descrição vai ser um texto corrido onde a gente vai escrever o que acontece na cena, quais personagens aparecem, como que eles se comportam, né? A gente vai ver só ações desses personagens, uma breve descrição do espaço, além de indicar o que é visto, né? Deve se escrever também, não, além de se indicar o que é visto, deve se escrever também o que é ouvido, os sons que são de relevância para a atmosfera ou para a narrativa. E uma coisa que a gente tem que pensar também é que os sons, eles devem ser importantes para a narrativa, ou que estão fora do que é descrito, um som que vem de fora do que a gente está descrevendo, tipo assim, estou num espaço e vem um som da rua, a gente coloca em caixa alta, a gente sempre traz muita atenção para esses sons, eles ajudam as equipes, né, de captação de som, de pós também, tudo isso indicado dando a importância do que ele vai engendrar na história, né? Aí, para a gente iniciar uma fala de um personagem, a gente vai colocar o nome, né, dessa pessoa no meio da página, né, em caixa alta, no centro da página, e ao lado do nome, se a pessoa que fala, ela está fora do quadro, ou se a pessoa que fala está narrando, né, está fazendo um voice over, vai ter indicações específicas, mas vão estar ao lado do nome da personagem. Então, vamos pegar esse exemplo, né, Margarida, se ela estivesse falando, por exemplo, fora, a gente está descrevendo a cena com os personagens num lugar, e eles escutam alguém que eles não percebem. Aí a voz dela entra primeiro e a gente percebe que eles reagem e viram para ver quem é. Como essa fala veio do fora de quadro, a gente coloca entre parênteses OS, que é a sigla de estrangeirismo de off-screen. E quando a gente coloca uma narração, né, o voice over, é a mesma coisa. A gente coloca VO, V.O, fez parêntese e aí coloca a fala embaixo. Antes do texto da fala, se a gente quer colocar alguma indicação de tom geral da fala, coloca entre parênteses qual vai ser essa indicação, né? Sussurrando, gritando, geralmente se coloca em caixa alta para fazer o texto da fala para indicar que a pessoa está gritando, mas quando a gente quer colocar alguma intenção que pode ser, que não pode ficar clara apenas com o texto, a gente coloca. Só que isso pede muita, muita, muita cautela, porque um excesso de indicações acaba limitando o trabalho dos atores. Realmente tolhe a liberdade da construção, né, da atuação do ator. Então, a gente só coloca quando é muito, muito, muito fundamental. Tipo assim, o texto, a fala em si quer dizer uma coisa, mas eu quero que seja num tom irônico. Mas não fica claro da forma que eu estou escrevendo. Mas se eu colocar a indicação, a pessoa vai saber exatamente como que isso deve ser encaixado, como que essa fala deve ser entregue. Aí, logo abaixo vai vir um diálogo, né? Aí você coloca o texto corrido, ele fica centralizado, né, ainda em margens mais extensas do que do texto das descrições, então ele fica ali no centro da página, né? E a última coisa é a indicação de transição, que a gente vai colocar sempre no canto direito da nossa página, e vai indicar exatamente o que está no nome, né? Como que vai se dar uma transição de uma cena para outra. Quando a gente está escrevendo e imagina o ritmo de uma cena para outra, a gente tem a opção de colocar essa indicação. Só que quando é só uma cena que vai seguir para outra, e não tem por que a gente indicar o ritmo, se ele já fica só claro da cena encerrar e começar a outra, a gente deve poupar o uso dessas indicações. A gente não deve, da mesma forma como a indicação de atuação, também deve ser uma coisa que vai ajudar a gente a deixar claro o ritmo que a gente está empregando para essa narrativa. Um corta-para, então ele vai fazer esse efeito de agilizar, né? Ou até mesmo da gente pensar um jump cut, para a gente entender que é um corte rápido para uma ação que já começa imediatamente, da feita que corta para ela, né? Ou jump cut, match cut, quando a gente quer diminuir o ritmo, ou fazer uma coisa, uma sensação contemplativa, né, de fade out. Da mesma forma, tudo que foi indicação, assim, indicação de fala, indicação de transição, a gente tem que ter muita clareza na forma como ela vai ser usada e qual efeito que aquilo vai ter.
E se a coisa se mantém, um sentido ainda é claro, ainda a gente ainda permite uma liberdade dentro da atuação e da própria montagem também, porque quando a gente coloca assim, as indicações de transição, não significa que a montagem vai seguir exatamente o que acontece, né? A edição vai fazer um outro filme, diferente do roteiro, muitas vezes. Então, moderação nas indicações de transição. Esses são os elementos básicos, assim, né? Do que vai compor um roteiro. Não é nada muito complicado, então os detalhes eles começam a aparecer mesmo quando a gente entra nas minúcias da descrição de cenas específicas que, de repente, vão pedir outras formas de escrever os cabeçalhos, e, enfim, eu vou entrar um pouco nelas aqui agora. As descrições, elas vão incluir, como eu falei aqui, as descrições de cena incluem tudo que será visto no plano. Visto, tudo que será visto e ouvido também, né? Ou seja, tudo que é descrito ali é visualizado mentalmente pelo leitor e servirá de guia para informar os inúmeros processos. No entanto, devemos ser sempre concisos em nossas descrições de lugares e personagens. Ou seja, quando a gente for descrever um lugar e personagem, a gente não pode percorrer muitas linhas para descrever uma única pessoa, assim. Mas existe uma certa liberdade também, a gente não fica totalmente amarrado. A gente trouxe uma descrição dos personagens de Central do Brasil, né? E aí a gente percebe como que existe uma liberdade e alguns detalhes podem não necessariamente ser trazidos pelo roteirista, mas entrar nas decisões de casting, né? Geralmente o roteiro pode deixar em aberto algumas coisas, como, por exemplo, a exata racialidade da pessoa. Não necessariamente isso às vezes fica fechado. Depende, lógico, da história que a gente vai contar e da precisão que esses elementos necessitam de ter no nosso roteiro. Então a gente poupa algumas coisas que não necessariamente vão ser importantes na nossa história, acaba sendo omitido ou não entra, né, dentro dessa ideia de descrição. E a mesma coisa cabe para os lugares. A gente, às vezes, pode sintetizar uma descrição que vai ser mais da vibe do lugar do que uma descrição exata de todas as coisas que a gente vai ver no plano. Essas questões, por exemplo, uma pessoa vai ser alta ou baixa. Se essa descrição não for relevante para a história, então isso fica para o casting. A gente abstrai esses detalhes, mas a história ainda continua, a gente ainda consegue criar esses personagens na nossa cabeça, de uma certa forma, e seguir a história. Mas a observação que eu coloco no final é que a maioria das nossas histórias, a realidade física da pessoa, vai ser indissociável da história que a gente quer contar. Então, se esses elementos são já muito, muito, muito claros na nossa cabeça, a gente deve apresentar eles, mas não listando, né, uma série de coisas. Elencar assim, de uma forma muito dura, e apresentando elementos que não necessariamente se entende de cara através de uma visualidade direta, assim, mais de ações, mais de uma caracterização do figurino, entende? Tudo isso é muito mais interessante de ser traduzido através da visualidade e caracterização, que é a própria visualidade, né? É incorporado na vestimenta, no figurino dos atores. Então, a gente deve evitar essas coisas que são muito simplistas e diretas, assim. Então, tipo assim, a gente tem um conjunto de caracterizações que são dadas aqui, mas percebam como a gente trabalha sempre a visualidade, né, da pessoa, o figurino, caracterização e até descrição de vibe, né, da pessoa. Torna claro que Dora não se preocupa em se mostrar atraente. Então, esse é o tipo de liberdade que ainda existe no roteiro, né? Essa última frase aqui deixa bem claro, né? Torna claro que Dora não se preocupa em se mostrar atraente. Isso é uma coisa tipo, que a gente apreende visualmente e que o roteiro tem essa liberdade de fazer isso numa frase que é uma descrição negativa, né? Ela não se preocupa. Funciona, né? Dentro da lógica de entender a vibe da personagem. As descrições, elas vão ser muito específicas dentro de uma diferenciação de contexto. Então, quando a gente vai escrever um roteiro que a gente mesmo vai dirigir, as descrições, elas podem conter informações diretas de visualidade em termos de montagem, em termos de indicação de planos. Isso é o que se permite, né, quando a gente vai dirigir um filme. Mas eu ainda acho que é bom evitar quando a gente vai colocar no edital. É um pouquinho uma linguagem
muito prática de direção para comunicar, e que, às vezes, mesmo que fique claro para a pessoa lendo no edital, parece que é um pouco mais difícil de acompanhar e necessariamente abstrair do que quando a gente faz descrições que são mais visuais, sem indicação de fotografia ou da própria montagem. Então, eu coloco aqui coisas de não para não fazer, né, dentro da descrição de cena. Eu coloco essa descrição direta de planos cinematográficos, porque a própria forma como a gente vai falar das coisas vai já meio que dar indicações de planos. Desde uma perspectiva de escrita de roteiro, sendo roteirista mesmo, eu recomendo contra, né, esse uso de uma descrição direta de planos cinematográficos. Outra coisa que é muito ruim de ter no roteiro, mas que eu às vezes vejo em roteiros, assim, de filmes, né, que acabam sendo realizados, fala, vemos tal coisa, vemos uma chave na mesa, como eu falei, vemos ele entrando, desconfortável. Isso é bom evitar, tipo assim, se policiar mesmo de jamais escrever isso, assim, porque a gente trabalha dentro da lógica de uma visualidade, né? Quando a gente descreve uma coisa, é porque ela está lá, a gente a vê. Então, isso é redundante, né? E há uma coisa que poderia ter dito antes, é que a gente sempre escreve a descrição no tempo presente. Ela nunca vai ser descrita no passado. Ah, tal pessoa fez tal coisa, e aí essa outra pessoa faz isso. Não. É sempre tempo presente. A gente descreve a cena da lógica da pessoa assistindo, se desenrolar. Outra coisa que a gente não pode fazer é explicitar, através do texto, relações que não são estabelecidas de forma visível ou audível. Então, por exemplo, a gente falar numa descrição, a mãe fala com o filho. Não. A gente fala o nome das personagens, o contexto dessas relações tem que estar claro através do que acontece, né? Seja necessário a gente usar fala, ou a gente consegue fazer através de como se organiza, tipo, duas pessoas morando na mesma casa, entende? As dinâmicas, tudo isso tem que ser descrito ao invés de só simplesmente dito, né? E outra coisa também, palavras que exprimem faculdades volitivas. A tal pessoa quer, tal pessoa sente, ela deseja, ela pretende, sem querer, por acaso, ela esbarra em alguém, ela tropeça. Não podemos escrever essa interioridade que não se manifesta, né, em ações. Até a descrição de sentimentos tem que ser como a pessoa está. Se ela, por exemplo, tá muito triste, mas esconde isso e finge que está feliz, né? A gente tem que entender como que isso vai se manifestar na expressão dessa pessoa. Na cena, no momento de atuar essa cena, vai ter uma diferença, o ator vai encontrar outra forma, a gente tem que encontrar formas visuais de representar que essa pessoa está fingindo um sentimento, ou que ela está com desejo de... Geralmente o desejo a gente expressa com o olhar, né, no cinema. É meio que essa dinâmica da observação e de como que o olhar conecta essas relações, sente, quer, tudo isso a gente tem que entender visualmente, não descrevendo nas cenas. Outras coisas também, palavras que descrevam a passagem do tempo. O tempo, ele não vai se manifestar na sua passagem, né, sem uma visualidade. Então, por exemplo, quando a gente quer descrever que ele está muito tempo esperando, a gente tem que achar a visualidade dessa situação. E não descrever o tempo dessa forma direta, com palavras que vão falar, tipo, esperou 2 horas. Como que a gente vai saber isso? A forma mais rápida, né? Tipo, a gente fala que a cena vai, tipo assim, a gente olha para um relógio, não fala que vemos um relógio, fala, tipo, o relógio na parede mostra 2 horas. Fecha a cena, abre outra cena, aí o relógio mostra 4 horas. A mesma coisa que a gente falou, né? Tipo, palavras que descrevem passagem do tempo, de forma bem semelhante, tem as palavras que vão exprimir a sequência dos eventos. Tipo, depois que Miguel sai da sala, Pedro levanta. Quando a gente está escrevendo, né? A gente sempre está no tempo presente. Então, quando a gente escreve uma ação primeiro e a outra depois, elas se seguem. A não ser que a gente faça uma quebra de parágrafo. Mas, por exemplo, a gente não coloca depois de uma coisa. A gente sempre vai entender que a forma como está escrito é a sequência do desenrolar, né, da cena. Então, a gente evita colocar depois e principalmente antes. Tipo assim, não faz o menor sentido, né, que a gente consiga antecipar ou perceber as coisas dessa forma. Sempre é o tempo presente, sempre é o que cada um faz
no momento que está ali, né, sequenciado. Outra coisa também para a gente evitar são palavras que exprimem quantidades indeterminadas. Idealmente, a gente fala, dá uma estimação uma estimativa de quantas, né? A gente meio que descreve o espaço do salão e pode entrar com quantas pessoas, mas não necessariamente um número exato. Mas, por exemplo, há muitas pessoas no salão, mas esse salão está tão cheio que a gente não consegue nem andar por ele, a gente vai ter que se dar de ombros, assim, com as pessoas passando. Isso pode ser uma coisa que vai descrever. Há tantas pessoas no salão que é impossível andar sem esbarrar em ninguém ou sem se espremer. A gente entendeu, tá tão socado de gente que não dá para andar. Ou há muitas pessoas, mas a gente não consegue, enfim, caminhar livremente, esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala, tem muitas pessoas, tem poucas pessoas, isso tudo é muito subjetivo, e esse tipo de subjetividade de descrição não cabe no roteiro, não ajuda a gente, né? Não deixa claro o que é muitas pessoas para essa cena que eu estou fazendo, entendeu? E outra coisa também é palavras que exprimem operação afetiva não visível. Não faz o menor sentido, né? Enfim, é óbvio, assim, não faz o menor sentido a gente falar que a pessoa está com saudade, porque isso é muito, muito, muito interno, né? E como que, beleza, qual é a visualidade disso? Como é que isso vai se manifestar? Como é que esse personagem vai buscar isso, né? Lógico que existe um espaço, né, que o ator vai encontrar e vai desenvolver isso, mas no nosso roteiro já não cabe isso. Um roteiro escrito, né, na formatação, assim, não cabe da gente colocar essas emoções, operações afetivas não visíveis, né? Então, mas, por exemplo, emoções visíveis são bem-vindas, né? A pessoa está triste, alegre, furiosa, surpresa, tudo isso perpassa, né, pelas expressões. Tudo isso a gente consegue dar uma visualidade porque estampa, né, a pessoa. É basicamente isso. Uma coisa também das descrições de cena que eu não sei se vai acabar entrando aqui no nosso slide, que é toda vez que um personagem novo entra no nosso roteiro, a gente coloca o nome dele em caixa alta, sempre. Eu achava que toda cena, quando um personagem aparece pela primeira vez, sendo ele já introduzido no roteiro ou não anteriormente, eu achava que deveria colocar o nome dele em caixa alta. Eu achava que isso ajudava, né, tipo, por exemplo, uma assistência de direção, a localizar logo os personagens rapidamente na cena. Todos os personagens que vão participar, sem necessariamente ter que ficar lendo linha a linha, apesar de que vai, né, mas enfim, ajuda a localizar. Na minha opinião, realmente ajuda, mas os roteiros, eles, dentro da formatação clássica, não vão pedir isso. Eu já escrevi assim, já fiz também, só colocando quando o personagem aparece pela primeira vez, quando ele é introduzido no roteiro. E aí ele entra definitivamente aí, nesse caso, sempre tem que estar com caixa alta quando o personagem foi introduzido. Essas eram, assim, regras e coisas mais de uma precisão da escrita, né? A forma que a escrita vai ter que assumir para que ela seja bem lida, bem compreendida e que faça sentido dentro de uma visualidade. Agora a gente vai pensar a escrita da cena, a construção da cena dentro de uma lógica das dinâmicas dos acontecimentos e como que isso reflete a estrutura da nossa história, né? Como eu já falei mais cedo, a cena ela vai ser a menor unidade dentro do nosso roteiro. Isso, né, ela espelha essa estrutura maior, né? Ela tem um começo, no qual a gente não necessariamente entende para onde tudo que vai acontecer na cena, e ela termina no ponto de maior significação, no momento de mais importância para essa cena, geralmente é o final. Ela puxa outra cena, né, a partir do momento em que ela chega no que a gente chama de ponto sem volta, né? A gente tem a escaleta, a gente consegue entender a ação básica, né, como a gente falou ontem. Qual é o lugar daquela cena na nossa história, porque a gente tem dentro de um contexto geral, e a gente entende até onde aquela cena vai, qual é a coisa que vai fazer com que a história siga adiante, né? Toda cena, dentro dessa proposta de sequência dramática, ela sempre vai ter um ponto sem volta, né? Uma ação é realizada cujas consequências puxam a outra cena, ou uma informação é aprendida que vai agenciar, vai organizar as ações do personagem e vai indicar uma próxima cena. Então, a gente pensa nessa ideia de um ponto sem volta.
dentro da cena como nosso final, e aí a gente faz um processo também de retroatividade, de avaliação retroativa, né, para a gente encontrar o começo da cena, que é esse momento em que a gente ainda não sabe para onde ela vai caminhar exatamente. Ela está em aberto e ela meio que se afunila para esse ponto onde o propósito da cena fica claro, né? Então, essa coisa, né? De novo, aquela ideia de um triângulo invertido, onde a gente vai ter um espaço aberto, né, para toda a noção de imaginação do que pode acontecer na cena, e ela funila, chegando no ponto sem volta que a gente entende. Não, entendi. Beleza, essa cena caminhou para isso, né? Voltando para falar dessas questões de elemento da cena, a cena vai espelhar a estrutura geral e ela vai ser introduzida, então não sabemos exatamente o que vai se passar nela. A gente vai localizar as personagens e o desejo que vai de qual delas, né, seja do protagonista ou de outro personagem, que vai conduzir o fio narrativo naquela cena. Esse desejo, então, pode encontrar oposição, ou a oposição vai chegar primeiro, né? Tipo assim, não necessariamente o desejo vai levar a uma oposição, mas acontece às vezes, tipo, de uma cena em que o nosso personagem desprevenido, às vezes vai receber essa oposição primeiro na cena e reagir de acordo, assim, né? E a personagem precisa planejar a sua ação ou reação, que eu coloquei aqui, né? Duas opções para o nosso personagem, né? Tipo, a gente encontra o desejo e aí esse planejamento vai levar ele a agir e pode ser de duas formas, resumidamente, para a gente pensar, né? Então, ou ele vai ser direto, manifestando o seu desejo de uma forma clara a todos, ou seja, todo mundo ele sabe o que ele está fazendo e com que objetivo, ou indireto, ocultando das pessoas ao redor o seu real objetivo, ou seja, conseguindo por algum subterfúgio, assim, ir atrás do seu objetivo, sendo honesto ou não, né, com as pessoas que estão ali, com os personagens secundários, enfim, se ele vai ser direto ou não. Se há conflito, portanto, seguimos o desenvolvimento das ações até uma resolução da cena, não do filme inteiro, ou um ponto sem volta, no qual uma decisão é tomada ou informação é apreendida. E dentro desse começo, onde a resolução da cena não é clara, para até o ponto sem volta, onde a gente entendeu o que aquela cena ali mostrou e a sua unidade toda, né? Para a gente pensar o começo dela e o final, a gente tem sempre que começar mais, assim, sempre não, né? A gente tem que entender o que funciona e o que não funciona na nossa história. Mas, geralmente, o ideal de dinamismo, assim, né, tipo de economia da cena, vai determinar que a gente inicia ela o mais tarde possível e encerra ela o mais cedo possível. Então, por exemplo, duas pessoas conversando no restaurante é a minha cena. A gente pode, numa primeira passagem, num primeiro tratamento, pensar assim, a pessoa chega, uma tal pessoa, a pessoa X chega primeiro, espera um pouco e logo chega a segunda. Aí elas sentam, começam a jantar enfim, até tem que pedir comida para chegar e sentar e comer. Enfim, mas vamos dizer que enfim, seria essa continuidade de ação. E aí elas começam a conversar sobre algo que gera um conflito tal, e uma das pessoas sai dali completamente ofendida. A gente não necessariamente precisa falar todo esse começo da cena, né? Tudo como aconteceu. Se a gente mostrar essas duas pessoas sentadas no restaurante, a gente entendeu qual é a situação já de outras cenas anteriores que levaram elas a estar lá, seja um compromisso, seja uma necessidade que a gente já deixou clara, a gente já mostra eles sentados ali para comer, para ter essa conversa. A gente não precisa mostrar toda a chegada e todos os preâmbulos anteriores do que é importante na nossa cena. E terminar o mais cedo possível é justamente essa ideia de que, da feita que a nossa cena fez o seu trabalho, entre aspas, a gente passou a informação, a pessoa aprendeu aquilo, ou vai tomar uma ação, ou toma uma ação que muda e vai jogar para uma próxima cena, a gente termina, a gente encerra. De novo, né, pensar a cena como um funil, e aí tem aquele ponto último que é o mais importante, e geralmente isso indica quando a nossa cena termina, podemos cortar, podemos seguir para a próxima cena. Sobre diálogos, né? Geralmente, é porque tem uma diferença do que é diálogo e do que é uma conversa normal, né? A gente conversa por conversar, né? A gente conversa para saber do outro, para fazer uma conexão e tudo mais. E o diálogo, ele já tem um propósito dentro dessa estrutura dramática, ele vai servir um propósito.
ele vai corroborar com a estrutura que a gente está desenvolvendo, ele vai ajudar o desenvolvimento dos personagens, ele vai expor coisas, ele vai ajudar a contar a nossa história, né? Ele existe enquanto um elemento tipo, que, idealmente, né, é fundamental para que você progrida a sua história. O ideal é a gente procurar verossimilhança no real, não uma reprodução total da realidade. O diálogo, ele, muitas vezes, né, a gente fala assim, um excesso de diálogos expositivos vai arruinar qualquer filme. Não necessariamente, né? Tipo, a gente sabe de todo o backstory dos personagens, vamos pegar, tipo, Antes do Amanhecer, né? Pelo que eles falam pra gente. A gente, de certa forma, confia neles da mesma forma como eles estão confiando um no outro, né? Então tem um paralelo aí. E a gente descobre tudo deles, eles falam não só sobre eles mesmos, mas, né, sobre seus pontos de vista e suas ideias. E o filme é maravilhoso, né? Não perde por isso. Aí, por isso, essa coisa de, tipo, não é uma regra, né, que diálogos expositivos vão arruinar o nosso filme, mas a gente tem que entender muito bem o uso dele, né? A gente não necessariamente, a gente sempre tem que pensar formas de aliviar o trabalho do diálogo a partir da nossa estrutura, tudo que a gente já fez antes, né? A forma como a história vai ser sequenciada, os lugares que a história se passa, como nossos personagens são, nos seus comportamentos, tudo isso, geralmente, a gente pode tender a querer expor no diálogo, porque é literalmente a forma mais fácil, né, de expor os fatos. Alguém pega e fala. Mas a gente não pode. A gente tem que resolver tudo que a gente pode através de estrutura, representação, caracterização, antes da gente querer, assim, partir para um diálogo que vai carregar essas informações. Mas às vezes é inevitável, novamente. Idealmente, ele está ali para meio que ser a cereja do bolo, né, de tudo que você já fez, tudo que você já construiu. Ele vai adicionar mais camadas, ele vai fazer brilhar, assim, né, porque sobra espaço para isso, entende? Não necessariamente ele ficar fazendo o trabalho pesado e carregando tudo, e você entender como o personagem está se sentindo, porque ele fala como ele está se sentindo. É interessante a gente pensar o diálogo dentro de três dimensões. Primeiro, a dimensão da história. Então, tipo assim, as pessoas vão falar de uma forma bem direta sobre eventos, né? Sobre coisas que estão acontecendo, ou vão acontecer ou aconteceram. A dimensão moral tipo assim, o que que o seu personagem acha daquilo que está acontecendo no filme, né? O diálogo vai ser a forma de expressar isso, de expressar a posição das pessoas diante das ações umas das outras também. E a dimensão simbólica. O diálogo ele também vai poder tipo, dentro dessa lógica poética, das palavras que a gente escolhe para ele, das palavras que acabam se repetindo, seja da boca de um personagem só ou da boca de vários personagens, a gente vai meio que também através dele fazer ele entrar em concordância com a nossa unidade temática, né? Então, os temas, por que as pessoas escolhem falar sobre uma coisa e aquilo ali acaba sendo ecoando uma conversa anterior, que não necessariamente foi de pessoas que conversaram entre si, mas aquele tema permeia a conversa e se repete através de códigos, de palavra-chave. Isso ajuda a gente a fazer com que o diálogo traga poesia para nossa obra. Então, essas seriam três dimensões das mais importantes, né, para a gente entender como que o diálogo pode se manifestar na nossa história e ajudar a gente, né, com a história. E aí com tudo isso a gente vai caminhando, né, e vai chegar no nosso primeiro tratamento. Da mesma forma que eu falei para a escaleta ontem, as mesmas dicas se aplicam, né? Para a gente não tentar ficar voltando muitas vezes, reescrevendo cena, tirando cena nesse primeiro momento. O ideal é seguir em frente e voltar, né, depois para fazer essas alterações. A gente volta para reescrever da feita que a gente termina. Pelo menos essa seria a minha dica. Mas, lógico que isso não vai funcionar para todo mundo, e nem para mim mesmo, né, em todos os momentos, mas esse seria o ideal, né? É isso, é normal descobrir que cenas inteiras podem ser cortadas ou que novas cenas são necessárias. Essa ideia de cortar cena, às vezes, é cruel mesmo, porque, às vezes, a cena que a gente mais gosta e a gente olha e entende que a gente gosta e compreende que o filme vai ficar melhor sem.
pode ser muito doloroso, mas muitas vezes a gente acaba se livrando de cenas que a gente acha que são muito legais, ou que a gente gosta muito. Mas é aquela coisa, né, que eu falei, o David Lynch e o Olho de Pato, né, quando a gente sente de verdade, assim, que uma coisa que a gente gosta, que aquilo é essencial, entende? Mesmo que não façam sentido dentro dessas leis que a gente está falando, é muito importante a gente lutar por elas também. É importante, de certa forma, assim, seguir o instinto, mesmo que vá contra essas regras de organização dramática da história, né? E é isso, quando a gente finaliza, né, o nosso primeiro tratamento, a gente olha para tudo, né? Eu falo que a gente toma um fôlego e mergulha de novo na história e faz alterações drásticas. A gente anota tudo, né? O que a gente gosta, o que funciona, o que não funciona. É isso, tipo assim, precisa de uma certa coragem e uma força, assim, para a gente conseguir mudar tudo aqui. Mudar, não tudo, né? Mas o que a gente entende que a gente precisa mudar. Quando a gente. Outra coisa também importante, que é essa questão de a gente está seguindo uma escaleta, mas o jeito como as cenas estão saindo e para onde a história começou a ir, de uma forma meio orgânica do que eu estou escrevendo, me levou para um outro lugar. A escaleta já não necessariamente me ajuda. Como fala, você sente que a sua história pede algo diferente. Sentindo isso, é muito melhor a gente atender essa percepção do que a gente só querer forçar a mão e seguir a escaleta a qualquer custo, sabe? Esse que é o lance, tipo, escrever e reescrever é o essencial, assim, né, do roteirista mesmo. Uma coisa muito importante, e que é difícil mesmo, assim, eu às vezes sinto dificuldade com isso, mas é muito, muito, muito importante, é mostrar os seus roteiros para pessoas que você confia. Não tem nenhum tabu em apresentar a tua história, o que você tem, o seu roteiro, o seu argumento, né, para alguém, e essa pessoa dar várias sugestões ou opinar sobre a sua história. Pode haver uma lógica de você pensar, não, então já não vai ser uma coisa original minha, posso estar abrindo mão do controle total da minha história. Mas não, quando a gente se depara com as pessoas falando sobre a nossa história, o mais maluco é que tu entende o que te serve dentro dessa experiência no laboratório de roteiro. Tinha vezes que eu mandava um trecho escrito da história e o roteirista falava assim: ah, não, porque tal personagem precisa mudar e ser de tal forma para fazer isso. E eu entendia que não, mas eu sabia que não. E às vezes precisava, tipo, meio que. Não, tipo, não bater o pé, mas se posicionar, né? E tentar realmente examinando aqui, né, o que é, se aquilo é mesmo que você quer contar ou não, se você quer seguir aquele conselho ou não. Conforme você vai se aproximando do sentido da sua história, da construção que você está fazendo, tudo o feedback ele acaba entrando muito seletivamente no que você vai assumir ou não para sua obra. Mas essa é aquela coisa, tipo, vai mostrar, mas não é mostrar para qualquer pessoa, assim, né? Mostra para as pessoas cuja opinião tu valoriza, né, obviamente, ou dentro de uma perspectiva profissional, né, pessoas que têm mais experiência, que podem te ajudar, mas geralmente mostrar para pessoas que tu conhece o gosto e confia acaba sendo mais produtivo. É isso. Muito obrigado, gente. Muito legal a participação de vocês. Gostei demais as trocas que a gente teve. E espero que próximos cursos a gente se veja e se veja trabalhando também. Tudo isso. Parabéns para todo mundo aqui também.